Olá, esse vídeo que você vai assistir agora é a primeira aula do meu curso sobre gestão de vendas. A questão das vendas, não apenas a parte motivacional, mas também nos seus bastidores. Como que você tem que trabalhar e saber lidar com diversas questões para você ser um bom gestor comercial. Esse curso, ele está no comentário fixado dessa publicação, custa apenas R$ 160. Se você está com um orçamento um pouco apertado, mas quer aprender sobre gestão de vendas, a própria plataforma onde está o curso parcela em 12 vezes de R$ 16,55. É uma bagatela que você pode aproveitar. Além dessa aula, nós temos outras 9. Então corre para o vídeo, assiste. Se você gostou do conteúdo, quer se aprofundar, já sabe, faça o meu curso que está logo abaixo. Forte abraço. Pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu curso, sobre gestão de vendas. Aqui é o professor Bruno Alemann. Vamos começar a falar hoje sobre produto e serviço. Vamos lá, pessoal. Então, sobre produto e serviço. Parece uma coisa muito óbvia, uma coisa muito lógica, uma coisa que é muito fácil de se entender, quando na verdade são coisas distintas, e isso, o fato de serem coisas distintas, faz com que você tenha uma política comercial diferente para um e para outro. Para entender sobre produto e serviço, a gente tem que ir diretamente na diferença em relação a um para o outro. Então, qual que é a diferença entre um e o outro? Qual que é a diferença entre produto e serviço, pessoal? Vamos lá. A diferença entre produto e serviço, por mais incrível que pareça, está na palma da sua mão. Por que eu falo que está na palma da sua mão? Porque o produto e o serviço são coisas que se diferem no que a gente chama de tangibilidade. O que significa isso de uma forma direta, de uma forma clara, de uma forma objetiva? A tangibilidade é aquilo que você toca. Então, se você toca, é produto. Se você não toca, é serviço. Se você está desprendendo dinheiro para aquilo e você não toca, você está contratando um serviço. Agora, se você está desprendendo dinheiro para aquilo que você está comprando, você está pegando, aí é o produto. Vão existir formas de comercialização diferentes de um para o outro. Nesse ponto é fundamental você entender por que é diferente produto e serviço. Então aqui a gente já parte de um ponto fundamental. Primeiro, o serviço ele não é tangível, já o produto ele é tangível. Agora, o serviço ele requer uma especialização e um treinamento onde? Na mão de obra. Você vai ter um serviço, você tem que saber praticar aquele serviço, você tem que saber como fazer. Um exemplo, você vai contratar um torneiro mecânico para arrumar um vazamento na sua casa. Você vai contratar um eletricista, ele tem que saber daquilo que ele está fazendo. Ele vai ter que ter a especialidade para aquele serviço. Agora, quando a gente fala em relação a produto, qual que é a diferença? É que o produto você vai precisar do quê? Do conhecimento do produto a ser trabalhado. Vou dar um exemplo para você. Vamos pegar um vendedor de veículos. Vamos pegar um vendedor de móveis. Cada um deles vai ter a sua peculiaridade em relação ao produto que eles trabalham. Você não pode pegar um vendedor de veículo, por mais que ele entenda de estratégia de venda, e esse que é o ponto fundamental, pessoal. Por mais que ele entenda de estratégia de venda, ele não vai conseguir vender outro produto. Por quê? Porque ele conhece daquele produto. E esse é o ponto-chave. Eu, quando comecei a fazer esse curso, eu pensei justamente nisso. Por quê? Porque você, para poder ser um bom vendedor, você tem que conhecer daquilo que você vende. Isso daí é fundamental. Mas não é só isso. Existem as estratégias de venda, as táticas de venda. Você vai aprender tudo aqui. E principalmente, pessoal, quando a gente fala em relação a produto, tem que ter um conhecimento específico e amplo naquilo. Vamos falar sobre isso na aula de hoje. Tá, pessoal? Vamos continuar, que muita coisa a gente vai falar a respeito exatamente desse ponto. Tá bom? O que mais? O serviço. O serviço, pessoal, pelo fato de ele não ter nenhum tipo de controle em relação à mercadoria, fica até mais fácil você trabalhar com ele. Por quê? Porque você tem que saber mensurar ele de acordo com o teu tempo. O serviço, você vai pegar e vai fazer o quê? Eu trabalho, por exemplo, fazendo uma manutenção de ar-condicionado. Beleza. Quando você for vender o teu serviço,
você não tem que mensurar ele em quantidade. Você vai ter que saber mensurar ele em tempo. Então, no serviço, quando você trabalha, você tem que saber quanto tempo você leva, você faz o teu preço em relação a isso e vende. Serviço, pessoal, é mais fácil, tá? Não estou querendo dizer, não estou menosprezando quem trabalha com serviço. Mas serviço, você não tem dor de cabeça de estoque. Você não tem dor de cabeça de cara que você tem que controlar, você tem que ter um sistema. Não. O serviço, ele parte daquela ideia de que você pega, você tem a sua especialidade e você aplica diretamente. Agora no produto, meu caro, produto não. Olha o que você precisa. Controle de estoque, conhecimento de mercado. Você tem que saber da tua clientela. São fundamentais para o sucesso do negócio. Pessoal, eu sei que o curso está começando agora. Eu estou partindo do básico, do fundamental. Tá? Eu estou pegando aquele cara que não sabe tanto da parte, eu estou inserindo ele no conteúdo. Tá? A gente vai ver coisas, a gente tem mais 9 aulas pela frente. Nessas 9 aulas a gente vai ter uma série de coisas aí que a gente vai conversar e a gente vai se aprofundar junto, tá, pessoal? A gente vai se aprofundar direto em relação a tudo isso. Então, entendendo, pessoal, o que é um produto, eu vou colocar uma situação aqui para vocês, tá? Quem já foi meu aluno sabe que eu adoro falar sobre essa marca aqui, pessoal. O Dolly, né? Eu acho fantástico, né? Amo o Guaraná Dolly, de verdade, inclusive o Dolinho é um dos meus favoritos. Né? Para mim, o Dolinho poderia ser garoto propaganda de qualquer evento esportivo do Brasil, né? Mas vocês não estão preparados para essa discussão ainda. Então vamos tratar o Dolinho da seguinte forma, tá? O que é o produto? Primeiro ponto, pessoal. Quando você tem um produto na mão, você tem que saber para quem que você vai vender. Não adianta hoje, em pleno século XXI, você pegar o teu produto e querer botar à venda, por exemplo, um mimeógrafo. Ninguém vai comprar. Talvez um museu se interesse. Né? Por quê? Porque hoje não existe público para esse tipo de produto. Um aparelho de DVD. No início dos anos 2000 era febre. Todo mundo tinha em casa. Hoje, ninguém mais tem. Por quê? Porque um computador substituiu. Existe Netflix. Você não precisa sair com um disco, né, na tua mão para você ficar botando, assistir. Hoje está tudo muito mais fácil. Quando a gente fala em relação a produto, é nisso que a gente está falando. A gente tem que saber o seguinte, pessoal, todo produto, todo, absolutamente todo. E quando eu falo todo, vocês vão entender na aula de hoje por que eu estou falando que todo produto. Eles vão ter 2 pontos fundamentais. O primeiro deles está aqui, ó, o input. O que é o input? É a entrada. Você não tem o teu produto no teu controle de estoque, ele está lá. Você comprou ele, ele entrou. Isso é o input. É a entrada, né? Input, para quem não sabe do inglês, in é dentro e put colocar. Então é colocar para dentro, quando você insere o produto no teu negócio. A partir do momento que você tem esse produto no teu negócio, você vai ter que vender esse produto. A gente tem uma outra estratégia, que é a estratégia de output, que é do inglês out, né? Fora, put, colocar. Então colocar para fora. Então a gente vai ter, primeiro de tudo, pessoal, primeiro de tudo, hein? A gente vai ter que saber trabalhar o produto de acordo com a sua entrada e de acordo com a sua saída. Não se esqueçam disso, tá bom? E por que eu falo que isso é importante na gestão de vendas? Veja bem, pessoal. Muita calma nessa hora, presta muita atenção aqui. Se você não prestar atenção nisso, o resto do curso não vai valer para absolutamente nada. Tá? Esse aqui é o ponto fundamental do curso. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em relação ao input, a colocar para dentro esse produto, a gente tem que saber das informações do produto. Isso é fundamental. Então vamos lá, você está falando do Guaraná Dolly. Né? Vamos supor que exista vendedores de Guaraná na praia. Você tem vários ali. Você tem o Guaraná Antártica, o Guaraná Dolly, o Guaraná Quat, o Guaraná Jesus e o Guaraná Tubaína da Baré, sei lá. Todos esses Guaranás estão lá. Quando alguém te perguntar qual o Guaraná que você me recomenda, você vai ter que saber as informações de quê? De input ou de output do produto? As informações de input. Você vai ter que saber as informações daqui, ó, pessoal. Essas informações, elas vão ser fundamentais para a venda do produto. Por que isso? Porque são as informações que o fabricante vai te passar. E olha que eu estou falando de Guaraná. Mas essa lógica pode ser colocada em qualquer produto.
Qualquer. Então, quando o fornecedor, esse que é o ponto fundamental, tá, pessoal? O fornecedor. Quando o fornecedor ele te passa as informações do produto, você tem que saber pegar essas informações, aglutinar essas informações e transformar elas em argumento de venda. Isso é fundamental, pessoal. Tá? Todo mundo já foi numa loja, já foi atendido por uma vendedora cara de topeira, né? Chegou lá, aí você chega na loja, você pergunta, tudo bom? A mulher vira para ti e fala, tudo bem. Então, eu queria saber se eu compro esse televisor de plasma da Samsung ou se eu compro esse de LCD da LG. A mulher olha para tua cara e fica assim, ó. Aí você fala, tá, mas qual que é a diferença de um pro outro? A mulher fica olhando para ti com uma ela vai ficar assim, não sei. Ou ela vai inventar uma desculpa que você vai pensar, meu Deus do céu, o que essa mulher falou? Esse tipo de coisa acontece porque o vendedor ele não conhece as informações de entrada, não conhece como que o produto é feito, não conhece aquilo que é do produto. Então, pessoal, quando a gente fala em relação a essas entradas de produto, a gente tem que saber as informações essenciais para que esse produto tenha uma venda melhor feita. Tá, gente? Quando você mostra conhecimento do produto, você está mostrando segurança para o teu consumidor final. Você pode ter certeza, se você vende um produto mais caro, se esse produto mais caro ele for com maior valor agregado e até mesmo não tão bom quanto o do concorrente, o cara vai comprar de ti. Sabe por quê? Porque o cara sabe que você tem as melhores informações e ele vai sentir mais confiança em você do que naquele cara. Entenderam, pessoal, a importância do input para o processo de venda? Tá? O input, então, você vai pegar essas informações do fornecedor. Tá, pessoal? Sempre isso, tá bom? E tem as informações de output, né, que são as informações de saída. Cara, aqui é fundamental você conhecer o mercado que você trabalha, qual é o teu público, né, e dentro disso, você criar alguma estratégia para fazer o teu produto chegar até ele. Eu vou dar um exemplo, né? Quem consome Guaraná? Né? Você está vendendo Guaraná na praia. O cara que consome Guaraná, ele pode estar comprando para o filho dele. Talvez para o filho dele, um Guaraná caçulinha da Antártica seja melhor. Para ele, o Guaraná Quart seja melhor, porque o Guaraná Quart tem um gostinho que lembra o Guaraná Taí, que é o Guaraná da infância dele. Então tudo isso está relacionado à informação de output e você pode buscar essa informação para você entender e saber vender esse produto. Tá, pessoal? Então o primeiro ponto aqui, pessoal, é basicamente a qual público ele se destina, tá? Tá aqui, ó. Qual público se destina? Quando a gente fala em relação a qual público se destina, a gente tem que primeiro imaginar um universo de consumidores. Dentro desse universo de consumidores, a gente vai ter que pegar e, todo mundo vai consumir o meu produto? Obviamente não. Então você vai ter que pegar e diminuindo. Esse grupo aqui, talvez. E esse grupo, já focou um pouco melhor. E esse, não, esse é o grupo que eu trabalho. Então, de um universo gigantesco, você vai pegar e separar esse. Esse grupo, ele vai ser fundamental para você conseguir desenvolver o trabalho do teu produto. Lembrem-se, não é todo mundo que compra Ferrari. Lembrem-se, não é todo mundo que tem um relógio da Rolex. Por quê? Porque essa marca ela não está preocupada em vender para todos, e sim para um grupo específico. Tá? Não é todo mundo que consome biscoito sem glúten. Quem consome biscoito sem glúten são pessoas que têm uma doença que não pode consumir glúten. Né? Então, se desenvolve um mercado para isso. Por exemplo, cerveja Stella Artois. A cerveja Stella Artois, ela tem uma versão sem glúten. Para quê? Para conseguir chegar nesse público. A Heineken desenvolveu agora a Heineken Zero, que inclusive tem sido um produto que tem chamado muita atenção no mercado. Por quê? Porque ela tem o sabor da cerveja com álcool, mas ela não tem álcool. Então isso são estratégias de output que essas marcas fizeram para chegar no consumidor. Entenderam, pessoal? Input, então quando a gente fala em relação a input,
a gente está falando das informações do fornecedor. Output, as informações de mercado, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Vamos pensar agora no seguinte, eu falei de Guaraná até aqui. Isso vale só para Guaraná? Será que só vale para Guaraná? Não, né, pessoal? Não vale apenas para Guaraná. Quando eu falo em relação a veículos importados, por exemplo, como no caso dessa Lamborghini maravilhosa, a mesma coisa. Né? Então, o processo de fabricação. Por que uma Lamborghini, você já parou para pensar, por que uma Lamborghini não é um Uno? Por quê? Pode parecer uma coisa meio óbvia, mas não é tão óbvio assim. Porque a Lamborghini, ela tem o quê? Ela tem questões que o Gol, o Uno, os carros mais populares não vão ter. Você não consegue comparar um Renault Clio com uma Lamborghini. Muito embora todos eles sirvam para a mesma função. Eles te levam para um lugar e te trazem e te levam. Você usa para a mesma coisa. Porque isso é a funcionalidade do veículo. Agora, quando a gente fala em relação a esse produto, o público-alvo e tudo mais, ele muda. Tá? Então, para todos os produtos, essa regra vale. Tá, pessoal? Absolutamente todos. Tá bom? E já que eu falei em relação a público-alvo, aqui a gente tem alguns pontos que são fundamentais para vocês entenderem. Primeiro, você conseguir fazer a identificação do seu público-alvo. Como é que você faz para o teu produto ser mais exposto e ser melhor trabalhado em relação a um determinado público? Tá, pessoal? O primeiro ponto, né, levando essa regra que eu falei para vocês, a regra do input e do output, eu quero que vocês entendam qual que é o produto que você está comercializando. O que é? Você está comercializando camisa? Você está comercializando roupa de praia? Você está comercializando amendoim na praia? Você está comercializando prancha de surf? Né? Tudo isso, né, vai fazer com que você busque, né, a melhor forma de trabalhar. Esse tempo atrás eu estava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul e eu vi uma loja de surf. Eu pensei comigo mesmo, o que os caras fazem numa loja de surf numa cidade do interior do Rio Grande do Sul? Né? Aí eu conversei com um cara lá, ele me falou, não, aqui tem muita gente que tem casa na praia, o pessoal fim de semana vai para o litoral. E aqui, o pessoal que sai daqui vai, passa e compra a prancha e leva. Uma coisa que para quem está de fora pensa, meu Deus, para quê? É que nem você vê em São Paulo, na Avenida dos Imigrantes, quando você vai em direção a Santos, tem loja de barco. Mas peraí, cidade de São Paulo, o cara vai andar de barco onde? No Tietê? Não, meu querido. Ali ele está a caminho para o litoral, saiu de São Paulo, onde tem um público que tem poder aquisitivo, o cara, opa, tem barco ali. Vamos comprar um e vamos levar para nossa casa em Maresias, em São Sebastião? Beleza. Então isso é você saber posicionar o teu produto e conseguir trabalhar com o teu público-alvo. Muito embora, né, naquela tua região tu não tenha aquele produto, né, você não tenha como, né, parece que você não tem saída para aquilo, mas de fato tem. Então, conhecer o produto que você está comercializando, você tem que saber como trabalhar com ele, tá, pessoal? Então, você tem que identificar o mercado que você atua, isso é um ponto fundamental. Tá parecendo, para quem já tem experiência na área de vendas, parece que eu estou falando coisas óbvias, tá, pessoal? E eu estou falando coisas óbvias. Né? No entanto, eu preciso, como eu falei, né, eu estou dando aula aqui para o cara que está começando, que nunca ouviu falar de vendas na vida, e é aquele cara que já está desenvolvendo o seu conhecimento na área de vendas. Então vamos lá. Então, primeira coisa, pessoal, identifique o mercado que você atua. Né? Para identificar, primeiro, quem são meus concorrentes? Né? Eu estou vendendo meu produto. Eu sou o único cara que estou vendendo aquele produto? Se eu sou o único cara que eu estou vendendo aquele produto, provavelmente eu sou um monopolista. Né? Eu sou aquele cara que só tem eu no mercado. É mais ou menos como acontece hoje com os Correios. Né? Espero que quando você esteja assistindo esse vídeo, os Correios já estejam, né, privatizados. Mas hoje, no momento que eu estou dando aula, infelizmente não ainda. Então o Correio tem essa característica. Na Petrobras é a mesma coisa. Empresas monopolistas, donas do mercado, que só tem ela, o que acontece? Elas são empresas que mandam no preço. Só elas têm. Aí o que esse cara vai falar para o consumidor final? Ele vai chegar para o consumidor e vai falar o seguinte, queridão, o negócio é o seguinte, velho. Ou você compra de mim, ou não compra. Se você não quiser comprar de mim, problema seu, mas o preço é meu, a regra de mercado quem dita sou eu.
Ou seja, geralmente, quando a gente fala em relação a produto que só tem um fornecedor no mercado, esse produto é de péssima qualidade e caro. Porque ou você quer aquilo ou você não quer. Tá? É aquele exemplo, imagina se as padarias fossem só de um dono. Né? Hoje padaria é a coisa mais fácil do mundo. Né? Você come um pão gostoso, quentinho, de vários tipos, em cada esquina tem uma. Agora você tenta imaginar como é que seria isso se só existisse uma padaria no mundo inteiro, né? Ou no Brasil inteiro. Essa padaria ia olhar para você e pensar, olha, cara, ou você come o meu pão, ou você não come pão. Né? Então o que você vai fazer? Você vai pegar, você vai ter que comprar aquilo que essa única empresa está fazendo. Então, a parte de concorrência ela é fundamental, porque a concorrência, e esse ponto eu acho fundamental, a concorrência ajuda a duas coisas básicas, duas. Primeira, a concorrência sempre faz com que o produto fique mais barato. É mais ou menos como se fosse um leilão que joga o preço para baixo. Fulano de tal está oferecendo a 20, esse aqui ofereceu a 19, esse aqui é 18, esse aqui é 17, esse daqui é 14. Opa, vamos comprar o de 14? Não necessariamente. O de 14, ele pode ter um produto que não é tão bom quanto o de 15. Então, opa, posso ir no de 15, porque o custo-benefício dele é melhor. Então, o próprio mercado ele faz essa regulação de preços de produto. Tá? Isso é fundamental, isso é regra de mercado. Tá bom, gente? Então, quando a gente fala em relação a concorrente, os concorrentes são bons para um cenário competitivo, porque ele joga o preço para baixo e também ajuda a melhorar a qualidade. Tá? Quando você não tem um mercado que é com concorrentes, fica na mão de uma empresa só. Na mão de muitas empresas, fica na mão do consumidor. O consumidor é que manda. E isso é um ponto fundamental e chave para vocês entenderem. Tá, pessoal? Então, quem são os meus concorrentes é fundamental. Porque ali você está numa briga franca. Você contra os seus concorrentes. Agora, é só o concorrente que manda no mercado? Não. É o consumidor que vai dizer o que ele quer. E esse ponto ele é fundamental para vocês entenderem onde que está o X do negócio quando a gente fala em relação a vendas. Por quê? O concorrente, pessoal, né, ele está buscando o mesmo consumidor do que você, muitas vezes. Aquele cara que é concorrente direto, busca o mesmo nicho de mercado. Esse cara, quando ele estiver brigando, vai levar vantagem a que ele conhecer melhor o consumidor. Como é que se conhece o consumidor? Como é que se conhece o cara que você está vendendo o teu produto? De uma forma muito simples, estudando ele, sabendo o que ele faz, os hábitos, como ele compra, quando ele compra, prefere comprar à vista, no cartão, dinheiro, no crediário, enfim, você abre essas informações e você consegue entender. Um ponto fundamental, lembra que eu falei para vocês da loja de barcos lá na Avenida dos Imigrantes em São Paulo descendo para Santos? A mesma coisa, São Paulo não tem mar, como é que vai ter loja de barco? Né? Porque o cara sabe onde é que está o consumidor. O consumidor está lá, mas ele está indo para a praia. A mesma coisa na loja do interior do Rio Grande do Sul, que eu falei para vocês, que nessa loja, no interior do Rio Grande do Sul, o cara sabe onde que está o produto, sabe o que é o produto e principalmente, né, ele não tem como usar o produto naquela cidade, mas ele vai pegar a serra, vai para a praia e lá ele vai usar. Tá? Então esse ponto ele é fundamental. Né? Onde é que está o consumidor? O consumidor ele está... É uma pergunta que eu faço para vocês. O consumidor ele está na cidade onde você está vendendo o produto, onde está a demanda? Sim ou não? A resposta é depende. Por quê? Porque hoje, com as vendas online, tudo mudou. Você pode comprar um produto na internet, o teu fornecedor ele está lá em Jaboatão dos Guararapes. Ele pode estar em Chapuri, no Acre. Enfim, ele pode estar em qualquer lugar. Então, dentro do cenário de vendas online, hoje, veja bem, hoje essa lógica, né, de onde está o teu consumidor, ele pode estar no Brasil inteiro. O tipo de marketing que você trabalha para isso, para chegar nesse consumidor, é diferente do que você ter uma loja de rua. Se você tem uma loja de bolo na rua, se você tem lá, não adianta você montar essa loja num lugar onde não vai ter teu público. Por exemplo, né, não adianta eu chegar, né, num bairro, por exemplo, de periferia, né, num bairro mais simples, e querer montar uma loja de gourmeteria artesanal. Né? Esse público não vai saber
apreciar esse tipo de produto por uma questão simples, né? Eles vão olhar um brigadeiro gourmet a R$15, o cara vai pensar, não quero. Agora, se você pegar essa loja, colocar num local onde tem o público, tem aquela madame que passeia com o cachorrinho, com aquele Lulu da Pomerânia, pode ser que dê mais resultado. Né? Pode ser, veja bem, pode ser. Tá? Então, a questão do consumidor é fundamental. Aí eu pergunto para vocês, tem uma coisa que é fundamental no processo de venda e pouca gente fala sobre isso, hein? Os meus fornecedores, o pessoal que eu compro, eles estão a qual distância do meu negócio? Isso é fundamental. Quando eu falar sobre gestão de compras, tá, algumas aulas para frente, vocês vão entender isso. Por que é tão fundamental você fazer uma parceria com esse teu fornecedor? O ponto aqui, pessoal, é fundamental, eu quero que vocês entendam. Por que disso? Porque se você não tem o teu produto no ponto de venda no tempo certo, na hora certa, que é uma coisa que a gente vai ver nesse curso também, você pode ficar sem o produto. Se você ficar sem o produto, é uma incompetência e, além de tudo, uma burrice sua. Tá? Falo de uma forma direta mesmo, é burrice. Tá? Cara que fica sem produto é burro. Tá bom? Essa é a minha linguagem técnica, é burro. Não tem outra coisa para falar. Vamos lá. Os fornecedores estando próximos, então, do meu negócio. Isso vai delimitar se eu vou ter muito estoque ou pouco estoque. Por exemplo, uma estratégia de uma distribuidora. A distribuidora está lá. Se eu passo o pedido hoje, o cara pode me entregar amanhã. Eu não preciso ter um estoque muito grande. Por quê? Eu passo o pedido e recebo, passo e recebo. Então você pode ter um local físico pequeno. Agora, se o cara mora muito longe e demora para te entregar, opa, você vai ter que ter o custo de estoque sim. Tá bom? A última pergunta aqui, na última colocação, né? Quanto tempo leva para receber o produto no meu estoque? Existe uma coisa que a gente vai falar nas aulas mais adiante, chamada lead time, que é o tempo que você coloca o teu pedido para o tempo que você recebe esse pedido. Esse tempo é o tal do lead time. Ele é importantíssimo para que você saiba. Vou explicar para vocês também, mas já adianto, vou dar um spoiler das próximas aulas, tá? Esse tempo de um para o outro, ele é fundamental. Mas por que ele é fundamental? Porque se você pegar o tempo que leva de você entregar de um para o outro, se você dormir no ponto, ao invés de passar o pedido aqui para chegar aqui, passou aqui, chegou aqui, esse tempo aqui, ó, deixa eu só me aproximar um pouco mais para cá, em vez de pedir aqui e vir para cá, você pediu aqui, veio aqui, esse tempo aqui, ó, você vai ficar sem produto, e aí, meu amigo, você vai chorar porque a venda que era tua vai para o teu concorrente. Então, receber o produto é fundamental, tá, pessoal? E o mais importante, analise a segmentação do seu produto, tá, gente? O que é a tal da segmentação? Vamos entender isso de uma forma melhor, porque você tem que saber para quem vender. Não adianta você chegar lá numa cidade do interior do teu estado para tentar vender esse teu produto, né, e esse teu produto ser aceito só, né, em cidades grandes. Né? Então, você tem que saber posicionar o produto. De que forma que a gente faz isso? Vamos lá. Entendendo a segmentação. O que é, então, essa tal segmentação de mercado? Então, pessoal, segmentar é basicamente identificar qual nicho, ou seja, nicho é espaço, tá? Qual espaço de mercado esse produto é destinado. Isso é importante, né? E eu quero salientar para vocês o porquê da importância de você entender de nicho de mercado. Porque o nicho de mercado é que faz com que você tenha o entendimento daquilo que vale o teu produto, para quem vale o teu produto. Né? Então, o espaço é aquele. Por exemplo, você trabalha no ramo de móveis. Todo mundo sabe que o ramo de móveis existe o móvel popular, aquele vendido em lojas. Né? Eu não estou me pagando aqui, mas eu vou falar Ponto Frio, Magazine Luiza, Casas Bahia, né? Que são móveis, normalmente guarda-roupas prontos, aquelas cozinhas prontas que você vai lá, compra e paga um valor a perder de vista no crediário. Esse tipo de coisa, né, é voltado para uma segmentação. A gente tem um público para aquilo. Né? Talvez o cara que não queira gastar tanto, o cara que não tem um valor aquisitivo alto para aquele serviço. Né? No entanto, né, você vai mudando. Aí tem as lojas especializadas. Você quer comprar, por exemplo, um rack,
Você vai numa loja de planejados, você quer comprar isso, vai numa loja daquilo e tal. Você vai tendo o grau de especialização. Quando você chega num público alto, público A, que é a ponta da pirâmide, né, da segmentação por renda, você vai ter ali, né, toda a característica desse mercado. Né, um produto alto, é um exemplo que eu falei para vocês. É diferente uma Lamborghini do Uno. O público que compra a Lamborghini é um e o público que compra o Uno é outro. Então, gente, aqui dentro dessa regra, a gente tem que saber, pessoal, que segmentar e identificar esse nicho e saber trabalhar bem esse nicho. Então, o objetivo da segmentação, que é o próximo tópico que eu passo, qual é? O objetivo da segmentação é sempre concentrar esforços de marketing e publicidade num grupo específico. Vamos lá, pensa uma coisa, tá? Eu trabalho com produtos esportivos. Que produto esportivo? Trabalho com suplementos para atletas. Né? Esse meu suplemento para atleta, né? Eu vou chegar numa avenida principal da minha cidade e vou comprar um outdoor e vou botar esse outdoor lá, colocado? Vou ou não vou? A resposta é óbvio que não. Isso é dinheiro jogado fora. Porque naquela avenida ali está passando a mulher levando o filho para a escola, está passando o cara que está levando a mãe para o hospital, o cara que está indo trabalhar, está passando o cara que está indo fazer uma entrega, está passando todo mundo. Tudo isso é público desse produto? Não. Essa galera toda está ali passando, tal. Por isso que normalmente quando você olha outdoors, sempre são de produtos mais genéricos, né? Você olha, são de redes de supermercado, você tem muito ali questão de lojas de departamento, né? São de públicos geral, né? Que é a grande maioria das pessoas que passam ali. Agora, quando eu falo, por exemplo, num suplemento para atletas, o melhor seria eu direcionar esse marketing, direcionar essa publicidade. Para quê? Para que esse produto fique visível para aquele público-alvo. Entenderam, gente? Isso é fundamental para você conseguir trabalhar dentro da segmentação. Não adianta você tentar montar uma loja para um e tentar vender para outro. Isso é burrice, tá? Mais uma vez, eu repito, burrice. Vocês vão perceber que o termo burrice tá no meu linguajar técnico. Para mim é quase falar de forma técnica burrice mesmo. Né? Então, pessoal, essa regra ela vale para absolutamente todos os produtos. Professor Bruno, todos? Sim, até água, até água. Por que você acha que existe água Perrier e San Pellegrino? Ah, mas ela mata a água, a sede igual. Sim, a água da privada também mata a sede, se tu não sabe. Né? Mas você tem águas e águas. Tem um cara que só bebe Dom Perignon, Perrier e sei lá o que, e água fresca, sei lá. Esse cara, ele vai pagar, R$7 numa garrafa de vidro de água de 300 ml. Dane-se! Ele vai fazer isso. Agora, quando a gente fala em relação à marca, produto, a gente tem que saber que cada um vai ter a sua característica que é totalmente diferente uma da outra. Né? Mesmo, até com água isso acontece, você tenta imaginar o que acontece no mercado de veículos. Tenta imaginar o que acontece no mercado de apartamentos. Né? Tudo isso são regras, são ordens que o próprio mercado vai dizer. Tá, pessoal? Então, por isso que a regra vale para absolutamente todos os produtos. Desde um bolo de pote até um fabricante de aeronave. Cara, isso vale para todo mundo, tá? Essa regra. E lembre-se, marcas buscam se associar um público com o intuito de fidelizá-lo, tá, gente? Vocês podem perceber, né? O cara que compra Apple, ele é Apple maníaco. Ele compra Samsung? Não! Ele está identificado com aquele produto, ele sabe daquele produto, ele quer aquele produto. Ponto final. Tá bom, pessoal? Seguindo aqui, então, né, aqui eu tenho vários produtos, né, e a gente pode falar sobre alguns desses produtos de uma forma bem direta, clara, ampla e objetiva. Tá? Primeiro deles, o que a gente tem? A gente tem um iPhone. Bom, o iPhone ele faz a mesma função de qualquer outro celular com sistema touch. Né? Isso vale para celulares com aqueles celulares que a gente tem hoje, né? Que são os celulares smart, né? Eu nem sei como é que se chama, né? Eu sou um pouco mais velho, então não lembro bem. Mas
nós temos, né, aqueles celulares, os populares tijorolas, né, que são aqueles celulares durões. Esse tipo de celular da Apple, ele tem um público específico dele. É aquele cara, né, que tem um poder aquisitivo alto. Ah, mas é obrigatório ter um poder aquisitivo alto? Não. Tem gente que se endivida para ter um Apple. Então, esse produto ele tem um tipo de destino de público certo. A gente tem um outro aqui que é um sustagem, tá aqui em cima. Opa, tá aqui. O sustagem. Aqui, pessoal, quem não sabe o que é sustagem, eu vou explicar para vocês. Todo mundo tem aquele primo, né, mirradinho, né, fraquinho, que não gosta de comer. Esse cara, quando era criança, ele tinha que tomar sustagem. Por quê? Porque o pai e a mãe viam que o meliante não se alimentava, você era obrigado a dar um produto que tivesse uma caloria. Se você pegar um sustagem e olhar a quantidade de caloria, meu irmão, as calorias saltam ali de dentro. Se você cheirar um sustagem, assim, ó, cheirar a lata, tu engorda na hora, né, de tão calórico que é o negócio, é absurdo. Né? Aí, quando a gente fala em relação ao sustagem, olha que interessante, tem o sustagem Kids, né, que é um tipo de produto voltado para esse público. Né? Então, o sustagem em si não é um achocolatado, porque o Toddy e o Nescau, você tem uma gama de público absurdamente alto. Agora, quando a gente fala em relação ao sustagem, meu amigo, faz isso aqui, ó. É esse o público que você tem, o público direcionado é esse, certo? Aquela criança que não gosta de comer, aquela criança que não quer e tal, é isso. A gente tem aqui também uma caminhonete, como vocês podem ver, tá aqui a caminhonete. Essa caminhonete SUV 4x4, né, você nunca vai largar isso na mão de um adolescente de 18 anos que acabou de tirar a carteira. É como você largar um fuzil AR-15 na mão de um guri que nunca tirou na vida. Né? É um carro que tem uma baita de uma potência de motor, né? É um carro que tem um tipo de direção totalmente diferente. Né? Então você tem que ter um cuidado com esse carro diferente. Então o público dele é diferente daquele carro do cara que está aprendendo a dirigir. Geralmente o cara que está aprendendo a dirigir, ele usa qual carro? Ele dirige qual carro? É um carro 1.0, né, com motorzinho fraco, que é aquilo ali para ele já ir se acostumando e tudo mais. Né? Agora, esse carro, né, que eu coloquei aqui, é um carro que você tem uma capacidade de direção muito mais agressiva, bom para terrenos irregulares. Quem costuma ter esse tipo de caminhonete? O cara da cidade ou o cara do campo? O cara do campo. O cara do campo, ele tem esse tipo de veículo, por quê? Porque para ele, né, se deslocar em terras, em fazendas, em terrenos não asfaltados é muito mais fácil, é muito melhor. Então para ele fica muito mais fácil. Aqui eu tenho um outro produto, né? Está aqui esse produto, aqui, né, que é um whey protein feminino. Mano, whey protein feminino, velho. Né? O cara vai tomar esse whey protein, né? Eu acho que na hora, né, o piruzinho dele cai. Né? Acho, né? Não sei. Né? Mas, né, esse que um produto whey protein ele tem diferente dos outros? Né? O whey protein, ele pode ter algumas características. Ele pode ser isolado, ele pode ser um composto com vitamina D, com não sei, tem um monte de coisa, né? Eu não sou muito desse meio, não conheço bem. Mas existe o tal do whey protein feminino. Então vamos lá. Público que consome whey protein. Público de academia, atleta. Público que consome whey feminino. Opa, pô, você já diminuiu o espaço aqui. Aqui você já tem aquela mulher que está fazendo academia, está fazendo a atividade física dela, mas ela está preocupada com o quê? Com um produto que vai manter características do corpo dela como mulher. Então esse que é o ponto fundamental quando a gente fala em relação ao whey feminino. Né? Não é um whey convencional, é um tipo de produto que você tem destinado àquele público em específico. Né? Não é para todas as mulheres, são para mulheres que fazem academia. Né? Mulheres que têm uma performance esportiva, que praticam alguma atividade física. Tá? Aqui a gente vai ter um outro produto, né? Esse produto aqui eu acho sensacional, que é a tal da Glacial. Né? Para quem não sabe, né, a Glacial é quase um laxante, né? Você pode tomar uma Glacial no lugar de um Lactopurga, né? Que vai fazer, tomara que o pessoal da Glacial não me processe por causa disso, tomara, né? Mas é importante. O que é a tal da Glacial? Porque até aqui eu falei em produtos caros, em produtos absurdamente
colocados como padrões para determinados grupos, mas a Glacial, ela faz um papel quase inverso disso. Por quê? Porque a Glacial, pessoal, é aquela cerveja do cara que está quebrado no final do mês. É aquele cara que convida ele para o churrasco, a galera está tomando Heineken no churrasco, ele bota a Glacial e pega aquela Heinekenzinha separado, vai lá pro canto, abre e toma, sabe? Né? É aquilo, né? A Glacial, ela tem um público dela. Por mais incrível que pareça, o Corote tem um público dele. Né? O Velho Barreiro tem um público dele. Então, com bebida alcoólica, há um ponto fundamental. Né? Assim como a gente tem a cerveja artesanal, que atende um público diferente, o cervejeiro artesanal, ele vai tomar uma Glacial e vai cuspir fora. Ele vai chegar, não dá, esse produto aqui não dá. Mas o cara que está querendo tomar um ferro, um fogo, porque a mulher corneou ele, ou porque ele tomou uma demissão, ele vai pegar, né? Vai comprar uma Glacial, porque é para ficar bêbado mesmo, né? Então, beleza. Só que a Glacial, pessoal, ela tem um valor de mercado muito baixo, muito baixo. É uma das cervejas mais populares que tem. E pelo fato de ser uma cerveja extremamente popular, ela atende um nicho de mercado que é um nicho de base, né? Que é aquele nicho de pessoas, né, que querem tomar uma cerveja, mas querem também economizar, né? Como diz um conhecido meu, né, que é beber economizando, né? Então, esse ponto é fundamental, tá? A regra da Glacial serve para quebrar aquela ideia de que segmentação só serve para produto alto. Mentira. Por último, eu tenho um produto aqui que muito provável você não saiba o que é esse produto aqui. Vamos lá, pessoal. O que é esse produto? Tenta imaginar. Olha bem para isso. Né? Olha bem, pessoal, aqui. Olha bem, o que é esse produto aqui? Difícil, né? Mas eu vou explicar para vocês uma coisa. Tá? Esse produto, ele é muito bom para usar dentro da calça. Ui! Exato, dentro da calça. Onde dentro da calça, meu Deus do céu? Do lado do cinto. Isso aqui, pessoal, é um coldre. Muita gente não sabe nem o que é um coldre. Um coldre é um local para você guardar uma arma. Você colocar uma arma. Só que, olha só, pessoal, até aqui, todos os produtos que eu botei aqui, eu tenho certeza que você teve facilidade em enxergar, em ver, em entender que produto que é. Celular, todo mundo tem. Uma lata de achocolatado, todo mundo sabe o que é. Uma caminhonete, todo mundo já viu. Um whey protein feminino, quem malha sabe o que é, para que serve. A Glacial, todo mundo tem um tio bêbado que toma. Pô, e um coldre, velho? Para que serve? A polícia militar que usa, o que é? Bom, aqui você tem uma segmentação tão específica que é um produto que você provavelmente nunca ouviu falar, né? Mas é usual. Talvez você tenha visto num filme de Bang Bang, talvez você tenha visto que esse coldre ele é usado pela polícia e tudo mais, né? Mas ele serve justamente para uma coisa que os atiradores chamam de porte velado, que é aquele porte que você coloca por dentro da calça. Você pode ir na padaria, você pode ir no posto de gasolina que ninguém vai perceber que você está armado. Por quê? Porque você vai poder guardar a sua arma com certo conforto. E quando a gente fala em relação a coldre, pessoal, aí tem uma questão interessante. Esse coldre que eu coloquei é mais específico ainda, que é um coldre de couro, para um tipo de arma específico, né? Você não vai conseguir colocar um revólver com cano muito grande, por exemplo, né? Tem que ser uma pistola de cano menor. E o couro, ele machuca menos a pele, né? É para o cara que um pouquinho mais sensível, né? Porque tem outros materiais mais resistentes que machucam um pouquinho mais. Então, o coldre de couro, ele tem essa função também, tá? Mas ele já é mais específico para um tipo de público. Tá bom, pessoal? Eu acredito que tenha ficado muito claro, né? Agora, já no final da aula, eu tenho sempre a parte do lembre-se. Todo final de aula eu faço uma revisão geral do conteúdo. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui do nosso lembre-se da aula de hoje. Vamos lá. Primeiro, pessoal, saiba para quem vender o seu produto. Você tem que entender quem é o teu público, para quem você está vendendo. Onde que está o teu público? O que você tem que fazer para o teu produto chegar até o teu consumidor? Isso é fundamental. Eu vou te ensinar isso? Não. Eu estou dando o caminho genérico. Aqui, nesse curso, é um caminho que eu falo para você, o que você vai fazer para você conseguir aplicar isso em qualquer negócio. Desde venda de bolo de pote,
Monavi, Avon, qualquer coisa, até você vender carro de luxo. Tá? Essa regra vale para todo mundo. Tá? Então saiba para quem você está vendendo teu produto. Cara, se tu vende Avon, meu irmão, cara, sério, tu vende Avon. Porra, show, ótimo, venda Avon, eu acho fantástico. Tá ganhando dinheiro de uma forma digna. Não vai pegar o teu produto Avon e tentar vender no boteco da esquina. Os caras ali não vão comprar Avon. As mulheres deles talvez. Então saiba identificar quem é o público. Né? Muita gente usa hoje ainda estratégia de telemarketing, velho. Pleno século XXI, tem gente que ainda usa telemarketing. Contrata call center gigantesco com 500 pessoas para ficar atazanando a vida dos outros. Isso é uma coisa que me deixa maluco. Né? Com tanta ferramenta, com internet, com Instagram, com TikTok, com Quai, com o Escambau 4 Telegram, Facebook. Cara, os caras ainda ligam, velho. Eu, quando vejo alguém me ligando, sabe o que eu faço? Não atendo. Né? Principalmente se for telefone de código 11. Não dá, velho. Não dá. Então, você tem que saber usar as ferramentas corretas para você chegar no teu público. Primeiro, o segundo ponto, saiba onde instalar o seu estabelecimento comercial. Saiba para onde que você vai colocar. Você quer uma loja de rua? Saiba onde que é a tua loja de rua e se o público vai chegar até ela. Se é uma loja online, isso é menos importante. Mas você tem que estar próximo do quê? Você tem que estar próximo dos seus fornecedores. Você tem que saber comprar. A gente vai ensinar sobre isso nas próximas aulas. Né? Vamos falar sobre isso também. Tenha sempre ideia do tempo de reposição do seu produto. Terceiro ponto. Saiba onde está o teu público, mas saiba onde está o teu fornecedor. Compre e vai colocando esse produto dentro do teu ponto comercial. E quarto, importante isso, pessoal. Essa é a dica que eu dou para a aula de hoje. Pratique o que a gente chama de espionagem comercial. Não significa você se vestir de 007, de Sherlock Holmes ou Escambau e entrar na loja do teu concorrente com uma lupa. Não. Basta você ter informações do cara. Né? Se o teu concorrente for uma marca que você não vai ficar esbarrando com o dono, né? Opa, com licença, eu estou vendo aqui. Não. É importante que você tenha conhecimento dele, nem que mande alguém lá ver o produto, mas é importante que você tenha informações, né, desse produto e desse teu concorrente. Para quê? Observar os potenciais desse teu concorrente. Né? Quais marcas ele trabalha, quais os preços ele pratica, quais estratégias adota. Né? Porque, por exemplo, ele pode adotar uma estratégia que para ti pode ser positiva. Ele pode trabalhar de uma forma com o cliente dele que para ti seja boa. Então, se você às vezes praticar essa espionagem comercial, você vai conseguir redirecionar o teu negócio. Isso é fundamental. E lembre-se, pessoal, aqui é um ponto fundamental da aula. Lembrem-se do input e do output. Informação de entrada para você conseguir vender o teu produto. Informação de saída para você conseguir aproximar o teu produto do teu consumidor final. Tá? Esses são os pontos fundamentais da aula de hoje, tá, pessoal? Dessa aula aqui, tá bom? Nos próximos cursos, nas próximas aulas, eu abordarei também temas falados até aqui, no entanto, de uma forma um pouco mais aprofundada, tá, pessoal? Foi uma aula bastante básica, tá? Bastante linear, bastante simples, que é para fazer com que vocês se nivelem nos próximos níveis que a gente vai entrar e vai entender de forma mais profunda da gestão de vendas, tá? Lembrando que eu não sou coach, lembrando que eu não sou nenhum entusiasta de técnicas de venda, né, de ficar mostrando, olha essa caneta, não faço isso. Eu tô aqui para mostrar para vocês de forma nua e crua e direta, objetiva, como que se vende, tá, gente? O que tá por trás da venda? Porque não adianta você comprar o curso lá do Ferreirinha, né, o grande cara que vende para os mercados de alto luxo do mundo, se você não sabe o básico. Você até pode fazer o curso dele, é fantástico, conheço pessoas que fizeram. Mas você precisa saber o básico de venda. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Valeu!